Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Bem-vindos, irmãos, irmãs, pais, mães, pães. Hoje vai ser um negócio pesado aqui, porque reunião familiar nunca dá certo. Sempre começa legal e termina num pega pra capar, termina num dedo no cu e gritaria, porque hoje o nosso especial Casos de Família. E antes de qualquer coisa, você, por favor, apoia.se/Abominável Podcast. Seja um membro, né, dessa grande família, muito unida e também muito oriçada. A partir de R$9 você participa e a nossa família é muito legal. Não é igual às outras famílias por aí. Nossa família é muito mais divertida. apoia.se/Abominável Podcast. Agora sim, estamos aqui com a escritora e psicanalista e minha amiga e gostosa Paula Febe. Oi, Paula! Oi, gente! Oi, que felicidade! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar sobre esse assunto que tem muito a ver com o meu trabalho, né? E com a minha vida. Afinal, o meu último livro lançado chama Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Pois é, a gente pensou muito em você para esse tema porque ele é autoexplicativo. Só ver a bibliografia. Pois é, né? Que coisa. O que é ficção, o que é realidade, não sabemos. Ô, Paula, me fala uma coisa. Todos os seus pacientes, eu acredito, porque todo ser humano é assim, tem muitas questões familiares e tal. Mas você já pegou algum que você olhou e falou, eita porra, que isso aqui, se não cuidar, vai dar ruim? Ah, todos, né? Se tem família, tem problema. Não, é muito difícil, porque assim, os problemas familiares são dos mais diversos, né? Então, na verdade, você pode ter um paciente, de repente, que tem alguma questão com a mãe, que não consegue se desvincular. Outro se coloca como pai da família inteira, e é uma coisa de se destruir para poder salvar a família. Então, assim, são os mais diversos tipos de problemas, assim, e às vezes não é nem uma questão do problema familiar em si, mas o jeito que a pessoa se enxerga dentro da família, né? E como ela enxerga a constituição dela dentro da família. E às vezes essa constituição é quase invisível. Então, se a pessoa se vê como alguém invisível dentro da família, isso é receita para problema. Olha, a gente tem uma lista muito maravilhosa de filmes de terror que tem casos que a gente olha e fala, caramba, não queria fazer parte, não queria ser primo dessa pessoa, por exemplo. Quando a gente fala em filme de terror com família, eu acho que um dos primeiros que vem à mente é Psicose. Norman Bates com Mommy Issues, e que parece que é mais comum do que a gente pensa, né, Paula? Não, com certeza. E, na verdade, eu acho que foi o primeiro filme, talvez, né? Não sei se dá para falar assim, mas talvez tenha sido um dos primeiros, ou o primeiro filme, que traz essa questão da psicose, né? Da psicose mesmo como estrutura psíquica, né? E da mãe tomando conta dele, ele se perdendo ali no que ele acha que ela é, né? Não é nem na mãe real, é no que ela acha, no que ele acha que ela é. Ele se perde ali no que ele achava que era o desejo dela, né? Então, quem é essa mãe no final das contas, né? É sempre uma versão dele. Nunca tinha visto esse filme por esse lado, olha só que interessante. Olha aí, já começamos trazendo informação. Mas é incrível que na série, por exemplo, né? A série que a gente consegue entender um pouco mais a relação, né? Eu acho que a relação é um pouco diferente da relação do filme, né? Porque a mãe da série, ela não parece tão castradora. Enquanto a mãe do filme, eu acho que é porque aparece realmente mais uma... Eles tiveram, né, que cortar muita coisa, porque afinal não é uma série, é um filme, é muito, muito mais curto. E aí eles tiveram que fazer uma escolha ali da maneira de mostrar essa perturbação. E aí acabaram fazendo, acho que como uma mãe realmente mais ameaçadora do que a mãe da série. Vocês já viram os filmes, tipo, as continuações do
do Psicose, aí eu acho que tem umas coisas um pouco mais pesadas do que o que a série mostra, assim. Eu acho que a série eles deram uma limpada, porque seria muito difícil de você tipo, encarar e se envolver com uma série onde todo mundo é tão perturbado, assim. Foi o que eu senti também. Eu acho que também para poder vender como série também, né? Questões burocráticas aí, né? Eu não lembro das continuações, pra ser bem sincera. Tem um dos filmes em específico, assim, que mostra a relação dos dois de uma forma bem cômoda. Cômoda de se ver, né? Mas de viver também, eu acho que essa palavra é muito boa, porque é uma coisa que você não sabe significar direito. Bom, nessa linha Filhos, a gente tem também um filme muito legal chamado Lamb. Gente, que bichinho bonitinho que é a ovelhinha. Tão bonitinho. É muito fofo, cara. É muito fofo. Ele divide opiniões aí, né? Tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta, tem uma galera que não entendeu. Tem uma galera que gosta e tem uma galera que assistiu errado. Eu concordo, Rodrigo. Na verdade, o Lamb é de 2021, se passa no interior da Islândia, onde um casal sem filhos descobre uma recém-nascida estranha no celeiro, ali no meio das ovelhas, e aí decidem criá-la como se fosse deles. Eu acho esse filme tão incrível. Porque é um dos filmes que fala sobre luto, né? Porque tá na cara que eles perderam um filho, eles passaram por alguma perda e por isso eles acabam se apegando ali, né? Mas obviamente eu acho que essa ovelha é um símbolo. Eu acho muito incrível porque é muito. Eles não precisam falar sobre o luto. Você percebe o luto ali na atmosfera e o jeito que aquilo consome o casal, né? E tem umas cenas incríveis. Essas cenas finais onde aparece a criatura. Cara, que criatura incrível, assim. Eu acho que a cena mais forte talvez seja quando ela mata a mãe da ovelha, né? Eu acho aquilo, assim, inacreditável. E até a cena de quando ela vai enterrar. E outra coisa que eu acho interessante nesse filme é que desde o começo a gente percebe que as expressões dos animais são muito mais fortes do que as expressões das pessoas. Então eles têm parece que eles têm muito mais empatia do que o próprio casal. Então você, ouvinte, se quiser assistir Lamb, procure aí, tá no MUBI, deve estar no Prime Video também. Dá uma procuradinha, é um filme bem interessante. E a ovelha é a coisa mais bonitinha de mamãe. Seguindo ainda na linha mãe, vamos falar de Mãe. Aquele filme controverso. Que eu também acho que quem não gosta entendeu errado. A gente tava indo bem. Desculpa, Rodrigo, tá vendo? Nós não vamos concordar em tudo. Filme de 2017. A gente tem Jennifer Lawrence no papel da mãe, Javier Bardem no papel dele. Ele. Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig. Só um elenco, assim, maravilhoso. Direção do Darren Aronofsky. E que é um filme sobre... é um filme bíblico, né? É um filme quase literal. Então, eu acho que ele tem várias interpretações, né? Eu acho que tem sim essa questão da Bíblia, mas eu também vou pro lado feminista aqui de sufocamento que a própria maternidade traz, da perda de si ao gerar um filho e ser só espaço para os outros ali, né? Essa coisa dela ser a mãe natureza também, né? Enfim, você pode ter várias releituras desse filme. Eu acho que podia até o cara chegar e falar, não, é isso. Porque quando eu saí, eu falei, cara, é um filme sobre arte, tipo, e o artista e como as pessoas consomem, é meio que na linha do menu ali, mas de repente ele vai lá e fala, não, é sobre a Bíblia mesmo, esse aqui é isso aqui é isso. Pô, bicho, deixa eu pensar, deixa eu viajar. Mas sabe, então, é isso que eu acho, porque a gente acaba tendo essas interpretações, e no final das contas, mesmo que o artista diga que uma arte que ele fez é sobre tal coisa, às vezes eu acho que o inconsciente tá tão aberto, gente, na hora de fazer arte, que tem coisas que escorrem ali que nem a própria pessoa sabe. A partir do momento que ele entrega pra gente, é o que a gente pensar. Problema dele também, né? Tipo, se ele acha que é isso, problema dele. Eu não acho, e ele que se dane.
se ele quer limitar o próprio filme, né? Cada um com seus problemas, né? Ele saiu naquele momento onde a galera meio que tava meio tapada, assim, pra arte, né? Eu acho que a galera perdeu um pouco antes daquela coisa que tem hoje em dia que eu acho abominável final entendido, final explicado. Bicho, que tipo de gente precisa ver uma outra pessoa explicando o filme pra ela, sabe? O final explicado dos Vingadores. Mano! Tipo, e aí você pega um filme desse, joga no mercado, pô, a galera fala, não gostei, não entendi. Né? Porque tem muito que fala, não gostei, não entendi. Mas é porque as pessoas gostam das coisas mastigadas, né? Elas não querem pensar. Ainda mais hoje em dia, né? Bom, no assunto mãe, bebê de Rosemary. Temos aí uma mulher que pariu uma criança duvidosa. Você quer um problema maior que esse? Isso psicanalista nenhum cura. Não cura nada, cara. E coitada dessa mulher também. Que vida de merda que ela tem. Esse eu nem sei o que comentar, viu, Dani? Esse é difícil da gente falar alguma coisa, né? O que eu vou falar, né? Que puxou o pai, aí porque acho que todo mundo não gosta muito, né? Quando vem alguém e fala, nossa, tipo a mãe, quando a pessoa fala, a cara do pai, e o pai, nossa, a cara da mãe, né? E aí, putz, nesse caso e mais ainda. Não quer que seja a cara de ninguém, né? Mas aí eu acho que a gente pode até fazer aqui uma ligação. Eu já vi várias mães falando que, tipo, eu só consegui ter uma ligação com meu filho depois de X tempo, porque quando ele nasce ainda é uma coisa estranha. Ainda é um ser estranho, por mais que tenha morado na sua barriga por 9 meses, mas você viveu esses 9 meses com uma ideia do que é esse ser. A partir do momento que ele sai de você, essa ideia se concretiza. E aí pode ser que várias coisas passem pela cabeça de pais e mães. E eu já vi vários relatos de mãe dizendo que, tipo, putz, peguei meu filho no colo recém-nascido e eu olhei e pensei, fudeu. O que eu vou fazer com esse pacotinho aqui? É uma relação ali que vai ser construída. Então, assim, tem essa questão também da perda de uma pessoa para se tornar outra, né? A perda de quem não é mãe para se tornar mãe depois. Estranha o bebê e se estranha também, né? Sim. Que a gente tem que parar de querer romantizar a maternidade, porque não é um negócio mil maravilhas. Tem uma série de questões psicológicas aí envolvidas, porque é muito hormônio, gente. É muito hormônio bagunçando o sistema da mulherada. E tem mulheres que têm depressão pós-parto, tem depressão durante a gravidez. Então é um assunto muito sério. E eu acho interessante, inclusive, falar da maternidade compulsória, né? Assim, porque eu acho que é uma coisa que eu posso falar bastante aqui, que eu tenho essa questão, eu nunca tive vontade de ter filhos, né? Então, assim, tem essa questão de eu achar que se eu engravidasse, eu entendo o filme, sabe? Que eu ia me sentir estranha, assim, como se quem eu fosse antes tivesse morrido e eu tivesse me tornando outra coisa. E a gente vê várias mães falando isso realmente, né? Inclusive várias amigas minhas. É a morte daquela pessoa de antes, né? Exatamente, é a morte de uma mulher ali, da mulher de antes, pro nascimento de uma mãe e para um entendimento do que vai ser essa mulher a partir de agora, né? Então, são... Ela deixa de ser uma mulher, né? Ela vira mãe. Como se não fosse mais uma pessoa. É uma entidade. E é muito louco, porque no bebê de Rosemary, ela foi usada, né, na gravidez. Uhum. E também isso um... é uma representação literal de algo que acontece muito, né? A mulher às vezes nem pensa realmente, por isso eu até falando de maternidade compulsória, né? Porque a mãe às vezes nem pensa se realmente quer ou não ser mãe, é como se isso já fosse incutido na gente, né? Essa questão de você não tem querer, você não tem desejo, você simplesmente vai ter, né? O desejo é do homem. Casos de família aqui no Abominável Podcast. Eu vou só passar por cima de um filme que a gente já falou em 2 podcasts atrás, 2 programas atrás, que é A Avó. Porque aí a gente pode até falar do Albert Fish, que é um caso de true crime. Quando ele começou a matar, eu não sei exatamente qual idade ele tinha, mas ele matou a maior parte das pessoas quando ele era mais velho. Mas não era
tão velho assim, mas se fazia parecer muito mais velho para que as pessoas achassem que ele era frágil. Então eu acho interessante essa questão também da fragilidade, né, como algo que pode ser manipulador. Sim, que eu vejo muita gente falando, mas ele é velhinho. Fala, velhinho, canalhas envelhecem também. Canalhas envelhecem, exatamente. Verdade, verdade. Não vai achando que só porque é velhinho, que é tão fofinho. É. Tem um livro que chama Mãos Secas com Apenas Duas Folhas, que eu escrevi inspirado no Albert Fish, na verdade. Porque eu sempre quis escrever sobre isso, uma pessoa que parece muito frágil e que usa da fragilidade para destruir os outros, né? Dessa fragilidade aparente, assim. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente nunca espera que a fragilidade vai vir desse lugar, né? Sim. Não, e falando em fragilidade, lembrei aqui do filme X e do filme Pearl, porque no filme X a gente tem a Pearl idosa, Uhum. que continua tão filha da puta quando era jovem. Acho que até com menos remorso, né? Você acompanhar a construção dessa vilã, o nascimento dessa vilã, Sim. quando ela chega na idade, na terceira idade, não tem por que ela ser diferente, né? E aí eu acho que quando as pessoas assistiram X, teve muita gente que falou assim, nossa, é muito feio ver gente idosa pelada, é muito feio. Nossa, eu achei esse foi um dos principais problemas que eu tive com o filme, que ele tem um etarismo velado ali, não tão velado assim, na verdade, que me incomodou muito na época. Mas eu acho que é pra escancarar mesmo esse etarismo, sabe? Eu acho também. É pra eu acho você também. olhar e falar, nossa, e depois você parar pra pensar e falar, puta merda, olha o que eu fiz, eu julguei essa pessoa, sabe? No seu próprio preconceito, né? Mas isso também acontece porque não são simplesmente pessoas idosas. São pessoas idosas um pouco exageradas, assim, né, ali no corpo, ali na maquiagem. Então, assim, por isso que eu acho que realmente é um negócio pra pensar, viu, Dani? Porque é um pouco exagerado. Você vê o exagero ali. Sim, sim. É pra chocar, eu acho que é pra incomodar, é pra você ficar incomodado com o teu preconceito. Sim, e tem outra coisa legal também de falar, já que o assunto é casos de família, que é quando a Pearl surgiu ali, né? Quando ela matou pela primeira vez ali e a construção familiar daquela casa onde ela viveu, Sim, né? porque a mãe dela também, ela tinha uma A mãe relação dela, muito complicada com a mãe, né? exato, a mãe extremamente castradora, que não, ela também não tinha lugar, ela também não tinha espaço ali, né? Apesar dela estar no meio do nada, e ela deveria ter todo o espaço do mundo naquela fazenda lá, ela não tinha nenhum espaço nem para respirar ali, porque tinha que ser aquilo que a mãe esperava o tempo inteiro. Além de tudo, o pai estava preso numa cadeira de rodas, né? Ele é um pai completamente ausente por não conseguir se mexer, por não conseguir opinar, dependente total. Eu acho que a mãe foi tão castradora dela, que ela teve que tentar. O único jeito de tentar sair daquilo que a mãe tinha colocado para ela foi sendo amada pelo grande público, sendo uma estrela e tudo mais, né? Então, quando isso também se torna uma frustração, ela não aguenta. E aí eu acho que ela tem uma crise psicótica que nunca vai embora, né? Ela realmente já devia ter lá uma construção psicótica e aí nunca mais vai embora. Vira a chavinha total. Pearl é maravilhoso, um dos grandes filmes do ano passado. Teremos agora em 2024, se tudo der certo, Maxine, que é a continuação direta de X. Então, o Pearl é o prequel de X. Bom, antes da gente entrar nos outros filmes, eu quero dar uma dica para vocês sobre a Darkflix Plus, que é o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. Aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial da Darkflix é que todo dia entra um filme de terror para você assistir. Por exemplo, sexta-feira, dia 10, O Lago de Drácula.
Fred versus Jason entra sábado. Eu amo Fred versus Jason. Eu tô muito animada pra assistir. Domingo, dia 12, Creep 2. Na segunda-feira, Nosferatu. Na terça, Drácula Morto Mais Feliz. Isso aqui tá maravilhoso. Você tem que ficar de olho na Darkflix Plus, porque é um filme melhor que o outro pra você assistir e todo dia tem novidade. darkflixplus.com.br. Que delicinha que é este serviço de streaming. Não podemos falar o mesmo das famílias que estão sendo retratadas aqui no nosso especial Casos de Família. Por exemplo, em Hereditário, a gente tem uma avó maluca que enlouquece a mãe, que enlouquece os filhos. E é uma coisa, assim... Cara, que filme fantástico, né? A Toni Collette, eu acho que ela ganha como mãe mais perturbadora da lista, porque a gente colocou Sexto Sentido também aqui. Sim, é verdade, ela tá no Sexto Sentido, ela é a mãe do I See Dead People. É. De um jeito diferente, né? Mas, nossa, eu acho que em um ela perturba e no outro ela é perturbada, né? Se você acha que tem alguma coisa errada na sua família, na sua vida, provavelmente tem. É essa a grande questão, porque assim, é desesperador ver o quanto ela quer ser ouvida, o quanto ela percebe o que tá acontecendo e ninguém a ouve, né? O próprio marido, assim, não, você é louca, você é louca, você é louca. E os filhos de Invocação do Mal, tirando essa parte dos demônios e, enfim, das possessões, etc., você consegue enxergar uma dinâmica familiar muito precária ali. No primeiro filme, você tem uma família que vendeu tudo ali, gastou todo o dinheiro para morar numa casa, para recomeçar a vida, e a casa tá toda cagada e eles não conseguem sair dali, não podem sair dali, e vão sofrendo as consequências dessa privação que eles acabam enfrentando. No segundo, você tem... É a mãe solteira, né? Você tem a mãe com os filhos lá. a mãe com os filhos. O pai sumiu. E ela sozinha com as crianças, tendo que trabalhar, tendo que cuidar dos filhos. E aí essas crianças carentes, evidentemente, de atenção de uma figura paterna. E todo o desenrolar que tem depois dessa história. Até quando o próprio casal chega na casa, você vê que as crianças ficam felizes quando elas encontram e tem ali perto a presença do Ed, né? Do Ed e da Lorraine, que é como se tivesse, sei lá, é como se o pai tivesse ali. É como se tivesse alguém vindo socorrer, alguém vindo ajudar, né? São crianças pedindo socorro de diversas formas. É claro que depois no filme você tem toda a questão diabólica, mas a gente está falando da questão mais racional mesmo, que acontece muito, né? E outra coisa interessante também é pensar na construção familiar do Ed e da Lorraine Warren e da menina, da filha ali, né? Que começa a ter contato com todos aqueles objetos que estão guardados no porão, né? Então aquilo também toma conta ali daquela família de alguma forma, né? Assim, aquilo pra frente vai ser levado, né? De algum jeito na vida daquela criança. Estar naquele ambiente. Coitada. Ser filha do casal Warren não deve ser uma coisa fácil. Não é mesmo? Ainda mais depois que você descobre que seus pais eram tudo uns bandos de picareta. Uns salafrários. Uns safados sem vergonha. Salafrários. Safados sem vergonha, todos eles. Bom, agora eu vou chegar numa hora maravilhosa aqui, porque a gente tem filmes maravilhosos que têm relações bizarras entre irmãos, primos, tios. Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica. Uma família o quê? Toda errada. Tem lá a mãe, você tem as crianças tudo torta, você tem lá o tio, aí você tem o avô, que você não sabe se é avô. Faltou a aula de genética, né? Faltou a aula de genética, que você não pode ficar misturando muitos genes.
que dá treta. Não bastasse misturar os genes, ainda pega a pele de alguém e põe na própria cara, entendeu? Quer dizer, isso não pode dar certo. Pra você ver, né, como isso não dá certo, né? A pessoa chegou ao ponto de achar que isso deixaria ela um pouco menos estranha. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Saiba sobre o complexo de Édipo, estude o complexo de Édipo, mas não viva o complexo de Édipo. Deixa isso quieto. A gente já viu em vários filmes de terror que isso não funciona. Vai nascer as crianças com o DNA cagado, vão matar as pessoas tudo na estrada, vão virar tudo canibal. Então, assim, parem de procriar entre vocês. Vão usar a pele de outra pessoa na cara. O Rodrigo vai falar também de uma ligação de irmãos muito interessante. Muito, muito íntima. Muito íntima. Tô falando de Maligno. Ai, que filme legal. Ai, que filme maravilhoso. Amo. Filme de 2021. Finalmente, James Wan. E ele fez um filme, meu amigo, com gêmeos siameses de um jeito que você não imaginava. A gente tem o irmão da protagonista atrás da cabeça dela, cara. Que sensacional. Isso aqui, eles são ligados pelo crânio. E aí depois sai tudo, fica só a cabeça fica escondida. Sério, é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Maligno é muito... É difícil até explicar. É difícil explicar, você tem que assistir o Gabriel. Gabriel é o nome dele. Gabriel é um dos grandes vilões dos filmes de terror dos últimos tempos. Gabriel junto com Black Phillip, meu bem. Nossa, sim. Rodrigo tem uma ligação de irmãos muito boa também. Eu vou trazer aqui a belezinha chamada Basket Case, que se eu não me engano em português é o caso da cesta, ou o mistério da cesta. Eu não lembro agora o nome exato em português, porque eu sempre chamei de Basket Case. É um filme do Frank Henenlotter. Tem 3 filmes, é uma trilogia, mas o primeiro é o melhor. Seja lá o que isso quer dizer. Que é sobre um rapaz, né? Um rapaz pacato que vai morar num prédio bem fuleiro ali no centro de Nova York, cheio de pessoas esquisitas e tal. E ele anda para cima e para baixo com uma cesta. Conforme a história vai desenrolando, a gente descobre que dentro daquela cesta tá o irmão siamês dele que se desprende, né? Se desprende dele ali e sai para aprontar altas confusões. O irmão dele é o Belial, né? O Gabriel e o Belial ali ia dar um crossover muito bom. Assim, gente, imagine, ia ser maravilhoso. Então, e aqui eu dei uma olhada, é o Mistério do Cesto. Mistério do Cesto. E assim, ele é uma cabeça um pouco cinza, um pouco... Então, não é uma pessoa, né? Ele é um pouco estranho mesmo. Então... Um tumor mesmo ali, com braços e a cabeça, né? Parece quase a Coisa, né? Aquele dos Ghostbusters, como é que filme, chama? Aquele... O Geleia. Geleia. Então, é por isso que eu lembrei. Eu acho igualzinho, cara, só que é branco, né? Procurem esse filme, é uma belezura. E ele sai pra matar as pessoas, é isso? O Frank Henenlotter é um sujeito muito perturbado, então ele sai para acasalar, digamos assim, mas nunca dá certo. Não, mas meu pera. Não. Ai, calma. Como assim? Mas ele tá Não. conectado com o irmão do cesto, claro, porque... Não, ele solta, né? Ele se desprende ali, tanto que ele anda com ele dentro do cesto, e aí quando o irmão vai cuidar da vida e tal... Tá, mas não tem nenhuma conexão com ele ainda, sei lá, não sei se tá preso pela bunda, não sei. Não sei. Não, ele fica como que chama aqui? Na lateral, na costela, assim. Entendi. Não, então tem essa conexão ainda, eles não se separaram. Ele saiu e aí ele fica dentro do cesto ali, mantém ele trancado. Quando ele vai cuidar da vida, o Belial fica lá preso, né, na cesta, e aí ele acaba escapando, né? Tem uns vizinhos curiosos e tal, e ele acaba escapando e tocando terror ali. É uma belezura de filme, assim, ele é um filme sujo, sem vergonha, é uma beleza. Deve ser incrível, eu quero ver já. Muito bem, vocês ouvintes, procurem o Mistério do Cesto. Qualquer reclamação, procurem o Rodrigo Ramos. Mande pro Reclame Aqui do Abominável Podcast. Não, e como se não bastasse, tem o 2 e o 3 ainda. O 2 tem um outro sujeito com a mesma condição, e o 3 se passa como se fosse uma instituição para pessoas com deformidades, assim, né? Como se fosse, sei lá, como é que chama isso?
E, Paula, pra gente encerrar, tem um serial killer bizarro, que aí não é ficção, infelizmente, que tem uma relação aí com a mãe, tanto quanto complicadíssima. Pois é, o Ed Kemper, né? Bom, essa figura é um homem de mais de 2 metros de altura, 2 metros e 6. Tem um QI de 145 e chegou a matar em torno de 10 pessoas, incluindo membros da própria família. Quando era adolescente, matou os avós paternos. E aí, um pouco mais tarde, ele foi lá e matou a mãe. E disse a frase, né? Quer dizer, não só matou a mãe, mas fez coisas horríveis com a cabeça dela. Ah, eu sei. Eu lembrei. Até chegar ao ponto de enterrar a cabeça dela no jardim, olhando, né, para ele, assim. Então, assim, e ele chegou a dizer, né, depois que ele matou a mãe, que estava tudo resolvido para ele. Antes tivesse ele matado a mãe primeiro, que ele não precisaria ter matado todas as outras mulheres. Então, ele entendeu que aquilo era uma questão que ele tinha que resolver. E, inclusive, ele é vivo até hoje, ele está preso, ele trabalha na biblioteca da prisão. E é super tranquilo, assim, de conviver. Mas também ele passou por coisas terríveis na infância. A mãe prendia ele no porão, enquanto ela dava tudo para as irmãs, assim. Então ele sofreu muito na mão dessa mãe para chegar nesse ponto. Mas óbvio que isso não faz ninguém virar um serial killer nesse nível, né? Não era também pra tanto, né? Sabemos, sabemos que não precisava, né, chegar nesse ponto. Eu acho que ele deu uma exagerada aí. Eu acho que não precisava chegar nisso. Olha, ele tá no Mindhunter, ele é retratado no Mindhunter muito, muito, muito bem. Quando algum filme retrata, assim, um serial killer, eles tentam retratar de um jeito que tem algum glamour, o que eu acho horrível, horrível, do Ted Bundy, por exemplo, e querer retratar ele como alguém meio sexy, assim, sabe? Uma coisa assim, não sei. A gente tem a série do Dahmer, que ele é retratado basicamente como se ele fosse um boneco mesmo. Ele é alguém sem empatia nenhuma, assim. Ele não tem essa ligação. Então, apesar de ser um ator bonito, é alguém que assim, você meio que sente esvaziado ali de humanidade, né? Então, eu achei muito legal o jeito que isso foi retratado, e não é sempre que conseguem expor isso. E aí eu acho que uma coisa que tem a ver com a mãe nesse nível, de fazer as coisas terríveis que ele fez, eu acho que chega num ponto do pessoal ter é, querer recusar um pouco esse assunto, assim, na hora de fazer, sabe? Eu acho que talvez vá mais pro lado de ficção do que pro true crime, assim, porque eu acho que quando pega nesse nível, assim, inclusive de abusar sexualmente, né? Ali é um negócio pesado. Eu acho também que no caso do Ed, desse serial killer, ele tá vivo ainda, né? Ao contrário do Dahmer, ao contrário do Ted Bundy e tal. Então, talvez não tenha filmes sobre esse cara, porque ele tá vivo ainda e pode ser que ele receba muitas cartas na prisão, né? Porque tem uma relação muito maluca das pessoas ficarem fascinadas por assassinos, por serial killers. E o próprio Dahmer recebeu um monte de carta na cadeia e tal. É um negócio assustador isso, né? Eu não consigo entender como é que uma mulher ou um homem consegue se apaixonar por por um ser daquele, assim. É muito louco isso. Freud, explica, Paula? Tem aquele estereótipo, né, o psicopata é um sujeito inteligente e charmoso para enganar. Não é bem assim que funciona, né? É um sintoma, né, Dani? Assim, eu acho que do jeito que a pessoa entendeu o afeto ali de uma maneira muito torta na infância e acha que porque a pessoa é capaz de destruir outro ser humano, vai protegê-la de alguma forma, né? Então, isso também fala do jeito que essas mulheres, geralmente, né? Geralmente são mulheres, mas tem homens também, entenderam o afeto, o que também fala dessa nossa construção social, né? Este foi
o nosso Casos de Família aqui no Abominável Podcast. Quando você pensar que a sua família tem problemas, lembre desse episódio. Mande esse episódio pra alguém da família. Manda no grupo da família, manda lá, indica pra aquele seu tio que passou o ano passado inteiro enchendo o saco. Pois é, sempre pode piorar. Então dê graças a Deus que a sua é normal comparada às famílias retratadas aqui hoje. Paula, escritora, psicanalista, fofa, maravilhosa e gostosa. Quer deixar o quê? O Instagram, alguma coisa? Teu livro bombando ali, por favor. Vou deixar o Instagram, tá? Que é onde eu mais estou, assim, onde eu posto todas as novidades. É @Paula_Feb, com 2 Bs. E quero agradecer, não pelo inteligente, não pelo nada disso, psicanalista, escritora, mas pelo gostosa. Muito obrigada, Dani. Aqui a gente trabalha com a verdade, entendeu? Aqui é podcast verdade. E quem quiser encontrar meu livro, bom, eu tenho 7 livros publicados que falam sobre a perversão e a psicose, mas o mais recente deles foi lançado pela Dark Side e chama Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Vocês podem encontrar nas maiores livrarias, na Amazon, no site da Dark Side, onde quiserem. Para encerrar, senhoras e senhores, uma menção honrosa a Suzanne von Richthofen. Meu né? Deus! Estreou esses dias, né? O filme novo lá. O terceiro, né? Tá lá no Prime para você assistir. Tem a visão dela, tem a visão dele e agora a visão do como é que fala? Do desenrolar ali, a confissão. E Suzane, que inclusive tá grávida, não é verdade? Olha aí, a família crescendo. A família crescendo. Esse país é uma piada. Não é mesmo? Esse país é uma piada. O que a gente pode fazer? Paula, obrigada de novo, tá? Pela sua presença aqui. Gente, muito obrigada. Eu adorei muito. E, Rodrigo, até semana que vem, né? Se a família deixar, né? Se a família deixar, semana que vem a gente volta. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo, Paula. Beijo, gente. Tchau. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.